Boa noite, pessoal. Estou adicionando aqui o Dr. Henrique, que é o nosso palestrante de hoje. O Dr. Henrique foi adicionado, vamos aguardar a entrada dele aqui. Boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo? Eu estou, você está me ouvindo? Ouvindo, então beleza. Primeira etapa superada. Bom, então boa noite a todos que nos acompanham. É uma honra poder falar em nome da 24ª Subseção e em nome da Comissão da Advocacia Criminal. Hoje nós temos uma live sobre acordo de não persecução penal com o Dr. Henrique Gonçalves Sanches, presidente da Comissão de Direito Penal e de Processo Penal da OAB de Cotia. Também integra a Comissão Especial de Direito Penal da Seccional de São Paulo. É um amigo meu também, não só um colega. E como a gente tem pouco tempo, não vamos ficar aqui com muito formalismo, vamos já começar. Doutor Henrique, boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Marcelo, é até meio complicado, né? Algum formalismo entre nós, sempre estamos juntos aqui fazendo lives do Jurisprudência Comentada. Mas vamos lá, né? Eu quero aqui agradecer o convite, né? A OAB Sorocaba, aqui representada pelo presidente Márcio Leme. Tá? Quero aqui também agradecer o convite também e a presença dos nossos colegas live espectadores, aos integrantes da Advocacia Criminal aqui em Sorocaba e todos os colegas que irão participar hoje aqui desse bate-papo, né, Marcelo? Vamos deixar claro aqui que não será aula, nada disso. Aqui será um bate-papo entre amigos e principalmente coisas que o advogado adora fazer, que é achar pontos críticos nas coisas, né? Então, espero que assim será. Nosso tempo não é dos maiores, não iremos conseguir esgotar o tema hoje, mas com certeza vamos aqui trazer algumas questões que talvez muitos colegas não sabem ou não pararam ainda para pensar. Mas, enfim, é muito importante, né, Marcelo, esse tipo de encontro nosso, porque eu até disse isso na introdução lá do Congresso de Direito Penal. O advogado, quando ele faz a defesa do seu cliente, quando ele faz uma petição, ele não deixa de estar afirmando, né, a nossa Constituição Federal. E muitas vezes, por falta de estudo, por falta de tempo, por falta do networking com outros colegas, a gente acaba não conhecendo, né, algumas novidades jurídicas. E o acordo de não persecução penal, com certeza, é uma dessas. Tem muitos pontos polêmicos. Então, Marcelo, eu até vou citar aqui o nosso eterno professor Luiz Flávio Gomes. Ele dizia que o advogado tem que ter o costume de arguir inconstitucionalidades em suas petições, coisas que nós muitas vezes não temos tempo, não temos conhecimento ou não nos interessa. E essa é uma lei que, na minha opinião, aqui tem vários pontos. Mas vamos lá, Marcelo. Eu acho que é legal até darmos aqui uma ideia para os nossos colegas que não conhecem ainda o acordo de não persecução penal, ideias básicas, alguma introdução a respeito desse assunto, né? Nós podemos até falar, Marcelo, o que é o acordo de não persecução penal. E acho que talvez uma maneira bem superficial, muito por cima, podemos falar que não passa de um acordo realizado entre investigado e Ministério Público com a presença do seu defensor, para que, uma vez cumprido alguns requisitos, impostas algumas condições, este não venha a se sujeitar a uma persecução penal. Uma maneira bem rasa, bem simples.
Esses maiores detalhes a gente vai tratar agora aqui, né, Marcelo? Então, assim, de início, o acordo de não persecução penal, colegas, ele não é uma novidade no nosso sistema penal, tá? Embora não tivesse previsão na legislação ordinária, ele já estava sendo implementado, utilizado aqui pelo Ministério Público por conta da resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Espécie legislativa essa que, inclusive, foi objeto de arguição de constitucionalidade no STF. Mas, com a lei anticrime, o Instituto, né, esse acordo, ele passou aqui a ter previsão na legislação ordinária, ali no artigo 28A do Código de Processo Penal. Ou seja, todo aquele questionamento em cima do Conselho Nacional do Ministério Público, ali perdeu o objeto. E qual seria a essência jurídica, né, Marcelo, do acordo de não persecução penal? É nada mais de que você ali trazer para o sistema penal a expressão do direito penal como se fosse realmente, vamos ser mais claros, é trazer o princípio da intervenção mínima, fazendo que o Ministério Público ali se utilize de uma maneira mais inteligente e eficiente ali o seu aparelhamento, ou seja, o estado acusação, o sistema penal como um todo, ele, a partir daí, se ocuparia tão somente com questões mais importantes e graves, tá? Como se fosse e a primeira questão... consensual, né? Uma forma de justiça consensual na esfera penal, né? Sem aquela ideia de conflito sempre, de acusação e defesa. Só que, claro, esse consensual com algumas imposições que favorecem, em tese, a acusação. Mas já é algo mais nesse sentido, né? Nesse caminho de judicializar um pouco dentro do que o direito penal permite, né? Marcelo, na minha opinião, é um problema, né? É que nós não temos uma estrutura ainda dessa justiça negociada, né? Ali, desde 1995, com a transação penal, suspensão condicional do processo, aí tivemos ali uma questão ainda de colaboração primeira, mas parece que falta a liga nessa coisa, e agora com o acordo de não persecução penal. Parece que são situações, institutos soltos aqui na nossa legislação processual, que não guarda muitas vezes ali guarida com a nossa Constituição Federal. E aí, esse acordo de não persecução penal, Marcelo, a primeira coisa que nós podemos aqui questionar se já não é um abrandamento do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que efetivamente né? Porque está se abrindo uma exceção aqui, uma exceção regrada para que não haja uma ação penal. Aqui, no acordo de não persecução penal, nós falamos em investigado, nós não falamos em denunciado. Porque não houve a denúncia. A denúncia irá ocorrer tão somente em situações. Uma delas é que não for o caso realmente de acordo de não persecução penal, se não existir ali, se houver uma recusa, né, do juiz, se o promotor ele não se interessar, como veremos mais à frente. Mas uma outra questão também, Marcelo, até nessa mesma toada, é a questão do seguinte, natureza jurídica dele. Parece que é mais pacífica a natureza jurídica do Instituto aqui do Acordo de Não Persecução Penal, como alguns falam, ANPP, é um negócio extrajurídico, né? Desculpa, é um negócio jurídico extrajudicial. Isso parece que não se discute. O que se discute, e aí é muito importante e interessante, e vai fazer ali na frente, teremos algumas consequências. É a pergunta, é um direito público subjetivo do investigado ou se é uma discricionariedade do Ministério Público? Essa pergunta é muito importante e essa pergunta eu acho que ainda vai longe, porque parece que a doutrina ali ela ainda está meio dividida. Eu, na minha opinião, e eu quero saber a sua também, Marcelo, eu acho que a estrutura do acordo de não persecução penal, pela maneira que está no artigo 28A, ele induz que seja uma discricionariedade mais ou menos regrada do Ministério Público. Mas, por um outro lado, também, se nós formos ver, existem ali requisitos e condições e algumas vedações.
Uma vez ali o investigado preenchido toda, será que nós vamos ficar aqui na mão do Ministério Público para ver se ele vai querer ou não oferecer um acordo? Ou realmente é um direito que eu tenho? O que você acha, Marcelo, disso aí? Eu, como defensor, sempre quero achar que é direito subjetivo, né? Porque aí, se meu cliente tiver as condições, eu não dependo nem da concordância do MP. Eu poderia eu mesmo já peticionar, requerendo que seja feito o acordo. Mas realmente, como você disse, é um assunto ainda muito polêmico, muito recente, né? Não temos ainda uma jurisprudência também pacificada no tema. Hoje de manhã, para estudar aqui o nosso tema, eu estava lendo um artigo do Auri Lopes com outro colega dele, que agora eu não recordo o nome, para o Conjur, e os dois que escreviam o acordo, o artigo, não estavam de acordo com relação a isso. O Auri, sempre mais progressista, defendia que é direito subjetivo, então preenchidos os requisitos, o investigado faz jus, e o colega dele que escrevia o artigo, nesse ponto, divergia. Eles tratavam de vários temas, como hoje a gente vai fazer, mas nem eles chegavam a essa conclusão, né? Quiçá eu dizer o que é ou o que não é. Mas sempre como defensor, eu prefiro acreditar que é um direito subjetivo do investigado. Marcelo, eu acho que o colega do. Eu vi esse artigo também, né? Esse colega dele é o Alexandre Moraes da Rosa. E, Marcelo, a questão aqui é o seguinte: tudo indica realmente que seja aqui uma discricionariedade do Ministério Público, até porque se o promotor de justiça está ali, né, no artigo 28A, salvo engano, parágrafo 14, se o promotor de justiça não quiser oferecer aqui o acordo de não persecução penal, o juiz ele vai mandar para o seu superior, na forma do artigo 28. Se nós entendêssemos ali que é um direito público subjetivo do investigado, o juiz poderia suprir e ele, de ofício, oferecer. Mas a lei ali está clara, no sentido que manda na forma do artigo 28 para o seu superior. Então, a lei afasta aí essa questão, né, pelo menos legalmente, afasta a questão da discricionariedade. Mas eu acho muito complicado, Marcelo, a partir do momento que você preenche todos esses requisitos, você ainda fica no poder discricionário do Ministério Público. Há ainda quem fala que é uma discricionariedade regrada. Mas como nós vamos conversar mais aqui em diante, Marcelo, nós vamos ver que existem duas expressões na legislação que acabam criando um problema, que é a necessidade e suficiência da prevenção e reprovação, que é aí que é o grande problema desse artigo 28A. Mas nós vamos chegar lá. Uma questão interessante, eu acho que eu tenho certeza que você também concorda, Marcelo, é em relação à quantidade de pena, né? Que se fala que pena mínima é inferior a 4 anos, considerando as causas especiais de aumento e de diminuição de pena conforme o caso concreto. O que você acha aqui? Porque nós temos um problema sério aqui, Marcelo. Nós aqui, eu já vou passar a palavra para você para não roubar tanto seu tempo. Mas no projeto inicial, a pena de 4 anos era a pena máxima no projeto, quando a pena não ultrapassasse ali 4 anos. E na hora da sua aprovação no Congresso, eles colocaram como pena mínima inferior a 4 anos. O problema é que quando você joga essa pena mínima inferior a 4 anos, você sai daquele critério de crimes de média gravidade ou pequena gravidade, você começa a entrar numa seara ali de crimes que não são dessa potencialidade. Talvez acho que o exemplo mais clássico aqui que nós estamos falando é o tráfico privilegiado. E há ainda quem entenda uma tentativa de roubo simples ser cabível à NPP. Mas aqui, aí a gente começa a ficar naquela situação ali, do critério do promotor. Qual que é a sua opinião a respeito desse quantum de pena aqui, Marcelo? Eu acho que, inclusive até o MP já se manifestou em alguns pontos com relação a isso, mesmo sem a previsão legal, né? Mas eu entendo que provavelmente o que norteou essa limitação do tempo de pena foi atender alguns interesses específicos, né? Que notadamente o acordo de não persecução penal ele tem muita aplicação nos crimes de corrupção, os chamados crimes de colarinho branco, né?
Então, talvez essa alteração legislativa nesse sentido de elevar a pena mínima, feita ali pelos, né, grandes alvos das operações aí de corrupção, que são muitas vezes os legisladores, os políticos, talvez esteja aí uma das explicações do aumento dessa pena mínima, né? Como eu falei também, ainda além da pena que é prevista, tem situações em que mesmo que se enquadre o investigado dentro dessa pena no delito que ele cometa, o MP já tem posição firmada pelo Conselho Nacional do MP de que não vão oferecer o acordo, né? O caso de crime de racismo, caso de crime eleitoral, caso de crime de posse de arma de fogo de uso proibido, que a pena permitiria, mas no caso do posse de arma e do racismo, por serem hediondos ou equiparados, o MP entende que, independente da pena e de não haver essa previsão legal, para eles são crimes graves e que não devem, então, ser beneficiados. Ou seja, mesmo a pena mínima estando dentro, o MP já deixou claro que não vai seguir. E aí também vai ter essa discussão, certamente vai chegar aí nos tribunais superiores, né? Mas tem muita discricionariedade, né? Como você disse, seria um dos critérios aí na discussão se é direito subjetivo ou não, mas eu acho que em alguns pontos é prejudicial tanta abertura, né? Permite tanta liberdade aí ao MP, que pode, de caso a caso, de comarca para comarca, dependendo de investigado para tipo de investigado, achar interessante ou não, né, esse instituto. Então, realmente, o que vai acontecer ainda é muito debate como o nosso, debate acadêmico, debate doutrinário e principalmente debate junto ao Poder Judiciário para dar uma posição final. Por enquanto, ainda ninguém sabe para que lado vai, né? Marcelo, o grande problema é que, beleza, nós chegamos aqui à questão dos 4 anos, né? E aí qual seria o critério? O critério ele vem logo à frente no artigo, quando ele fala na questão da questão de suficiência, né, necessidade e suficiência. Mas olha o problema aqui. Necessidade e suficiência são expressões abertas, porosas, de critério subjetivo. O pior, são circunstâncias que estão previstas ali no artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais de aplicação de pena. Nós não estamos falando aqui de aplicação de pena, nós estamos falando aqui de uma questão processual de oferecimento ou não do acordo de não persecução penal. Então, eles já estão misturando um pouco as bolas. Aí a gente começa a ter um problema realmente de devido processo legal, porque, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que pode acontecer. Imagina, Marcelo, uma pessoa que venha a ser presa por furto qualificado dentro do shopping aí de Sorocaba. E aí corre-se o risco que, a depender do local do shopping de Sorocaba, ele terá ou um acordo de não persecução penal ou ele responderá, né, ao crime, a uma ação penal de furto. Por quê? Porque se for o lado que é lá de Votorantim, que diz que o shopping tem uma parte que é de Votorantim, e o promotor de Votorantim entender que acordo de não persecução penal ele não é suficiente para furto qualificado, ele vai denunciar. Se o promotor de Sorocaba, se for na área do shopping do promotor de Sorocaba, ele fala, pô, tentativa de furto, não vou. Ou seja, você acaba tendo um problema de devido processo legal, de segurança jurídica, porque você não tem critério. E os seus critérios são critérios definidos ali no artigo 59, que é de pena, não é de processo. Então a gente começa a ter uma confusão nesse sentido aí. E outra questão interessante, Marcelo, também na lei, que também vai dar problema, como já deu, e o Gilmar Mendes vai ali decidir ali, porque ele é relator do habeas corpus, que já está lá no STF, que foi, inclusive, submetido ao plenário, é a questão da confissão. É bem esquisita essa confissão, né? Porque é um problema grande aqui. Porque, vamos falar, o acordo de não persecução penal é uma espécie do gênero ali da justiça negociada. Na justiça negociada, vamos dar 2 exemplos aqui. Nós temos a suspensão condicional do processo e a transação. Nenhum desses institutos, Marcelo, ali se fala em culpabilidade, se fala em confissão. Ora, se eu estou num negócio aqui, se eu estou negociando, se estou fazendo um acordo com o promotor que não vai surgir em culpabilidade ali na frente, por que eu vou falar em confissão, Marcelo? Então, essa questão aqui ela já está sendo levada ao STF. E tem uma questão muito esquisita aqui. Vamos imaginar, Marcelo, que eu pego ali realmente uma pessoa que cometeu o crime.
o investigado cometeu o crime. Ele chega lá com o seu advogado no Ministério Público e fala, eu quero fazer o acordo. E faz o acordo. Essa pessoa ele não terá problema com a sua certidão de antecedentes. Ela vai sair porque isso aqui não vai registrar antecedentes, exceto para que seja impedido novos benefícios no prazo de 5 anos. Agora imagina aquele cara, aquele investigado que ele bate o pé, eu não cometi o crime, eu não vou confessar, eu quero provar a minha inocência. Ah, quer provar? O promotor vai lá, vai oferecer a denúncia, instaura-se a instrução criminal. Olha a confusão. Para esse que quer provar a sua inocência, que ele é inocente, que ele está batendo o pé, a sua certidão criminal não vai sair ali como negativa. Ele não vai ter, porque ele vai estar registrado ali um processo em andamento, coisa que aquele ali que cometeu o crime e confessou conseguiu. Então a gente começa a ter uma discrepância aqui meio esquisita. Mas o grande problema realmente é esse aí, principalmente pela questão do direito ao silêncio, direito constitucional. E qual a sua opinião a respeito da confissão, Marcelo? Então, eu acho que é inconstitucional também, principalmente pelo critério de que o juiz vai ficar influenciado, né? O juiz é um ser humano, por mais que a confissão, eventualmente, se ele não cumpre o acordo, seja desentranhada, não seja juntada ao processo posteriormente, o juiz ele vai saber que aquele processo se iniciou em razão de um acordo de não persecução que não foi cumprido. E se houve o acordo, houve a confissão. E psicologicamente ele já vai estar afetado, né? Não tem como dizer que ele não vai levar isso em consideração. Ele já sabe que aquela pessoa confessou. Vai influenciar no julgamento dele. Então, a partir daí, para mim, está clara a inconstitucionalidade. O juiz ele já vai iniciar o processo com um pré-julgamento, né? O que é totalmente equivocado e proibido. Essa questão até do STF, depois da decisão do Gilmar Mendes, que afetou ao plenário, em um outro HC, o doutor Barroso chegou a tratar do tema de maneira diversa. Ele entende que, se for aplicado o acordo de não persecução sem confissão, perderia aí a razão, perderia aquele poder de coagir, né, que a confissão traz, que seria uma forma de coagir o investigado a cumprir o acordo, ou seja, ele já confessou, então ele tem que agora cumprir. Mas não sei se, como eu falei, a questão aí é que o juiz já vai entrar pré-julgando, né? E aí esse julgamento, qualquer elemento que você traga aos autos, provando que o juiz tem um conceito anterior, um pré-conceito, né, sobre aquele denunciado, você consegue já afastar a imparcialidade desse magistrado. Então, acho que esse ponto é muito sensível e quero acreditar que o STF vai acabar retirando do texto da lei essa obrigatoriedade da confissão. Mas ainda é algo que, para a doutrina, até, né, a doutrina, em boa parte, também é formada por advogados, ela está mais no sentido de afastar a obrigatoriedade da confissão. Mas, enquanto ainda está na lei, a gente tem essa insegurança, né? Marcelo, eu não li esse habeas corpus aí do Barroso, eu até peço para que você me mande. Mas eu falaria o seguinte para o Barroso. Tratando-se aqui de um negócio jurídico, de um acordo, não há que se falar em coação na história. Você está desconfigurando. É um contrato, vamos falar que é um contrato. Não existe coação em contrato. Então, ele já parte da premissa equivocada. Mas olha que interessante, Marcelo. No plano ideal, com o juiz de garantias, né, ele seria o responsável para lhe celebrar, né, quem celebra são as partes, para homologar o tal do acordo. Nós sabemos que está suspenso. Então, hoje, o que acontece? O juiz que homologa é o juiz que rescinde, é o juiz que recebe a denúncia, é o juiz que faz a instrução, é o juiz que dá a sentença. Como você bem disse, se ele vê lá um processo de furto que chegou para ele ali, ele já sabe que houve uma confissão e que provavelmente o investigado ali, o denunciado, ele quebrou ali alguma das condições. Ele já está contaminado, porque ele já tomou conhecimento da confissão. Situação essa que não aconteceria se fosse o juiz das garantias. Ou seja, já se trata de um juiz contaminado, um juiz que ele não pode julgar a causa, porque ele já sabe o que aconteceu na fase ali de negociação. Muitas pessoas fazem
uma comparação com a colaboração premiada, né? Eu acho que não é o caso, porque na colaboração premiada parece que no primeiro momento ali, se há uma procura e se o acordo não é feito, o Ministério Público ele não pode se utilizar daquelas informações. Entretanto, se ali o colaborador quebra com as regras lá na frente, pode se utilizar ali dessas informações. E parece que tem uma corrente do Ministério Público, salvo engano, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, alguma coisa assim. Acho que E eles. o federal também que está nesse sentido, de que não é para utilizar nada que seja informação do acordo. Não, não, não. É o contrário, Marcelo. Eles entendem que eles podem oferecer, eles podem utilizar o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, eles entendem que pode ser utilizada a confissão para sustentar o oferecimento da denúncia. Eu acho que não. A doutrina, principalmente a Auri Lopes Júnior, fala que não pode. Eu acredito que não também, só faltava essa. Eu acho que você foge um pouco ali da ética, né, da boa-fé processual. Por mais que o acusado tenha ali descumprido com as condições, eu acho que ele vai responder o processo. Agora, se utilizar de uma confissão para embasar uma denúncia, eu acho que já é um pouco esquisito. Mas bora lá. Uma outra questão bem interessante também, Marcelo, que a gente estava também conversando, que é um ponto que, incrivelmente, acho que eu até agora não consigo acreditar como passou batido. Eu vou, assim, sem querer aqui ter farpas na língua, na minha opinião, esse acordo de não persecução penal, na minha opinião, não passa de um estelionato legislativo. É uma maneira ali, disfarçada, de você aplicar pena na pessoa sem o devido processo legal. Porque eles trocam o nome de pena para a condição. Né? Eles pegam uma prestação de serviço à comunidade que está lá no Código Penal, que é pena, artigo 44, e transformam em condição. Só que o que eles fazem? Eles dão um jeito aqui de que você faz lá todo um acordo e você receba uma pena sem o devido processo legal. Ah, não, mas isso aqui não é pena, isso aqui foi acordado e isso aqui não é condição. Na minha opinião, como já bem disse aqui para você, Marcelo, é um estelionato, isso aqui é um jeito de você aplicar pena, por mais que eles venham a falar que poderá reduzir o tempo da prestação de serviço à comunidade de 1/3 a 2/3, você não deixa de estar vinculado, você não deixa de ter até a sua liberdade restringida, não a liberdade aquela de ir e vir de cadeia, aquela liberdade de você dispor do seu dia a dia. Você, querendo ou não, vai ter que ir lá não sei quantas horas na semana para prestar serviço à comunidade em algum local. Se você não o fizer, você será denunciado, você não terá suspensão condicional do processo e pegará uma pena. Tá? Essa é a grande verdade. E as pessoas acham, pô, que legal, eu ganhei um acordo de não persecução penal. Estou livre. Não, você não. Você está cumprindo pena, Marcelo. E nós sabemos, eu sei bem, você sabe. Pena no nosso direito penal só decorre do devido processo legal. E aqui estão abrindo mão dele para se impor uma pena com nome de condição. Qual a sua opinião? A mesma que sua. Isso aí, mas como sempre na nossa legislação, primeiro que ela é feita porque não é especialista, né? Na maioria das vezes. E é isso, é uma forma de disfarçar, de dar uma resposta para a mídia, em especial, hoje em dia, que é quem legisla em direito penal, processual penal, né? Falando, ó, ele não saiu impune aí, ó, ele vai ter lá o bambambam, o ricão, o corrupto, vai lá prestar serviço à comunidade. É uma forma de achincalhar um pouco aí o investigado e dar uma satisfação para o público, né? Não é uma forma de elaborar a lei usando critérios técnicos, né? Até o Guilherme Nucci, quando trata desse tema, ele diz que para ele é sim uma condição, pois tem aquele redutor, né? Então você não está cumprindo a pena porque a legislação prevê uma redução na pena que seria aplicada. Mas o doutor Badaró, naquele congresso que nós organizamos de penal, ele menciona, se tratando de um crime patrimonial, se a pessoa investigada reparar o prejuízo antes do recebimento da denúncia, ele também vai ter o mesmo redutor. Né? Então, ou seja, se denunciado fosse, ele teria a mesma redução. Então, que vantagem tem no acordo se eventualmente até denunciado você também vai ter essa mesma redução na pena?
Seria só, então, a vantagem de não ter um antecedente criminal? Ou seja, justamente por ser a mesma dinâmica do arrependimento posterior, se verifica que é pena, né? Então, é o mesmo critério para reduzir, reparar o dano causado, vai ter ali a confissão, quando a pessoa repara o dano, ela também está confessando que ela causou um dano. Na prática é a mesma coisa, só mudou o nome, como você disse. É uma forma de disfarçar a pena com o nome de condição, o que para mim também é um equívoco dessa legislação. Uma questão interessante, Marcelo, que eu quero ver como que vai ficar, eu acho que a professora Heloísa Estelita já falou alguma coisa no sentido, e eu não vi ainda na jurisprudência, são os crimes tributários, né? Porque você, pagando o tributo, você se livra ali da ação penal. Agora, com o acordo de não persecução penal, como que vai ficar? Eu vou pagar esse tributo aqui, vai extinguir? Ou eu vou ter que pagar esse tributo dentro do acordo de não persecução penal e ainda vou ganhar uma prestação de serviço à comunidade ali de presente, como pena? Ou seja, a primeira situação é muito mais interessante, porque você paga e se livra. A outra, você paga, mas você vai pagar com os acréscimos legais ali e vai ganhar também uma prestação de serviço à comunidade. Como que vai ficar? Como que o juiz vai se comportar? Isso eu quero ficar de olho, porque é uma questão interessante. E uma situação que bem deixa claro a ilegalidade disso, Marcelo, é o seguinte, a suspensão condicional do processo, o artigo 89, no seu parágrafo 2º, ela tem uma previsão ali que o juiz poderá impor outras condições, junto com a suspensão condicional do processo, fora daqueles 2 anos lá, e assinar lá no fórum lá de tanto e tanto tempo. O que os juízes começaram a fazer ali? Eles começaram a colocar ali, nessas outras condições, que também está previsto no acordo de não persecução penal, uma prestação de serviço à comunidade embutida. Ou seja, lá em Cotia eu peguei processo assim, e acho que eu não cheguei a entrar com habeas corpus, que eu consegui resolver por algum outro lado, eu não me lembro. Mas eu lembro que eu estava preparando o habeas corpus nesse sentido, e eu lembro que eu estudei jurisprudência. A jurisprudência tinha para todos os lados, mas eu lembro que tinha jurisprudência do TJ que fala: juiz não pode pegar prestação de serviço à comunidade e colocar lá no artigo 89, parágrafo 2º, como outras condições, porque prestação de serviço à comunidade é pena, não é condição. Então, e o pior de tudo, né? Outra condição inanimada, porque aqui você tem um problema de legalidade. Você está colocando uma pena ali, sendo que essa pena não existe. Ele pode colocar qualquer coisa ali que vai servir. E eles colocam prestação de serviço à comunidade. O STJ estava... Eu me lembro que tinha jurisprudência que estava entendendo que era possível colocar prestação de serviço à comunidade, e o TJ de São Paulo entendia que não poderia, porque prestação de serviço à comunidade é pena. Ou seja, eles continuam com essa mesma possibilidade no acordo de não persecução penal, e pior, eles legalizaram a prestação de serviço à comunidade como condição. Eu acho um absurdo isso aqui, Marcelo. Aqui em Sorocaba tinha uma situação curiosa. O magistrado fixava como essa condição aleatória que ele poderia escolher a obrigatoriedade de doação de sangue. Então, literalmente, o pessoal tinha que dar sangue. Ele tinha que autorizar o Estado Eu vi essa decisão, doação de sangue. Você não é obrigado a doar sangue para produzir prova contra você numa investigação de um crime, mas era obrigado a doar sangue numa condição que é muito menos gravosa, em tese, né? Num acordo, numa suspensão. E isso aí certamente vai ter bastante promotor de justiça, que eu não estou negando que a intenção seja muito boa, que os bancos necessitam, mas obrigar, condicionar isso a alguém que, às vezes, por uma questão religiosa não possa doar sangue, ou porque tem medo de agulha, aceitar, né, uma violação no seu próprio corpo, algo que é bem grave, né? Não é só cercear uma liberdade ou um direito, mas é um direito à integridade física que você tem que aceitar, e é isso, ou então vamos responder o processo penal. É muito complicado. Mais uma vez, né, esses termos abertos aí que permitem a discricionariedade de quem estiver lá do outro lado, que dá margem para uma série de ilegalidades. É muito complicado.
Mas como você disse já no começo, é uma lei que, primeiro que o projeto anticrime foi um catado de leis diversas, elaborado por pessoas diversas, com intenções diversas, se aproveitou um pouco daqui e dali e criaram um Frankenstein. Então fica um monte de coisa aí que a gente cabe a nós, advogados, principalmente, questionar, impugnar e levar até o conhecimento das cortes superiores, né? Marcelo, essa possibilidade aqui que está no acordo de não persecução penal, né, de outras condições, isso aqui é uma porta aberta para qualquer coisa. Aí eu te falo, o cara vai lá, desculpa, o juiz, ele vai lá, coloca lá uma obrigação de doar sangue. Você se sente seguro de chegar um habeas corpus seu lá no STF para decidir isso aí? Caramba, um Barroso. O Barroso está dando cada decisão maluca. Essa que você me falou aí, que pô, é um modo de coação. Pô, se eu estou falando de negócio jurídico, eu não posso falar em coação. Pô, para empurrar umas situações dessa aqui é a coisa mais fácil. E o Renato Brasileiro, no livro dele, que eu, na minha opinião é um dos. Tá até aqui, estava até dando uma lida hoje, fazer merchandise aqui, né? Esse livro é muito bom de ler, acho que é muito bom. Ele fala que pô, pode colocar outra pena aqui. Ele trata de condição como pena, na cara dura. E olha que ele tem uma visão bacana das coisas, mas ele, como promotor, né, ele admite. Aí, avançando um pouco mais aqui nesse acordo de não persecução penal, Marcelo, a gente chega também na questão do controle jurisdicional. Parece que ali na época ali da resolução do CNJ não, do Conselho Nacional do Ministério Público, ali parecia que não existia nem a possibilidade não existia nem a previsão de homologação jurisdicional, que era um absurdo. E agora o juiz realmente tem essa questão da homologação. Mas já tem aqui uma primeira questão. Diz que a homologação será, vamos falar assim no plano ideal, do juiz das garantias. O juiz das garantias está suspenso. Então seria o juiz da comarca, o juiz de instrução, legal. E o controle do cumprimento das condições passa para o juiz da execução. O juiz que faz a rescisão é o juiz que fez a homologação, não é o juiz da execução. Muito embora nessas comarcas não muito grandes, até de médio porte, é o juiz ali da vara criminal que faz tudo, né? Execução, instrução, todas essas coisas. O que me chama a atenção aqui, Marcelo, é o seguinte: quando você recebe uma suspensão condicional do processo, que não se discute culpa, que não se impõe pena, que é ali um negócio jurídico extra, não vou nem falar nesse sentido, que aqui é um direito negocial, praticamente da mesma espécie que o acordo de não persecução penal, tudo corre no cartório da vara criminal. O beneficiado o beneficiário da suspensão condicional do processo, ele vai assinar no cartório criminal, no cartório da vara criminal. Aqui não, no acordo de não persecução penal, ele vai assinar, ele vai cumprir na execução penal, e aí eu não sei por qual razão, ou talvez aquela coisa, eles estão colocando realmente, olhando como se fosse um cumprimento de pena isso, e é uma questão bem interessante. Aí a gente passa para as possibilidades judiciais, né, Marcelo? Feito ali a homologação, é realizada uma audiência em que o promotor de justiça não está presente, entre investigado e juiz, para se verificar ali a voluntariedade da confissão, né? A voluntariedade da confissão e também do acordo. E aí existem as possibilidades de não recebimento da devolução do acordo do juiz para o promotor. E seriam três. Seriam inadequação, né, do acordo, insuficiência e seria também uma questão da abusividade. E aí eu pergunto para você, Marcelo, o que é inadequado, o que é insuficiente e o que é abusivo? Qual é o parâmetro? Novamente estamos aqui num critério agora do juiz, um critério subjetivo dele. Será que o que ele pode entender que um furto qualificado dentro do shopping, um acordo de não persecução penal, ele é insuficiente? Não, e lembrando que é o sistema acusatório, né? Que é o MP é o titular da ação penal, então ele me Perfeito. E aí o magistrado
que vai decidir e determinar, não, promotor, aqui é o caso que eu acho que você tem que denunciar. Como é que fica? O sistema acusatório vai por terra, a titularidade da ação penal não vale de nada, ele, juiz, é que então decide se deve ser denunciado. Se você não concordar com essa decisão, vai caber reze, esse reze vai para o tribunal, uma Câmara vai julgar, vai ficar preventa, suponha que vire uma ação penal, o teu cliente depois ele é condenado, você apela, é a mesma Câmara que já entendeu que o ANPP não era válido, ou seja, já também tem um pré-conceito, um pré-julgamento sobre essa causa, você já sabe que vai tomar pau também no tribunal, é um poder aí que foi passado ao magistrado, ao judiciário, que ele contraria a ideia do acordo de não persecução, de não judicializar, né, de permitir que as partes em igualdade, né, numa forma horizontal, o réu, no caso o investigado, que está acompanhado de advogado ou de defensor público, então não é que está desamparado e vai aceitar qualquer coisa que o MP ofereça, ele tem alguém que vai defender seus direitos, então caberia, no meu entender, ao magistrado apenas homologar, né, e não violar todo esse sistema que foi criado para que fizesse funcionar o acordo. Mas, de novo, é assim que está na lei, é assim que está funcionando até que venham decisões aí superiores em contrário, né? São os filtros que colocaram na lei, né, Marcelo? Inadequação, insuficiência, abusividade, aí tem aquelas outras duas ali do Ministério Público, vão se criando filtros com critérios subjetivos, porosos, e que você não tem uma segurança jurídica. Aí nós chegamos àquele exemplo esdrúxulo no shopping de Sorocaba, que você vai falar, pô, se eu cometer um furto lá no Carrefour, talvez eu não responda, mas se eu cometer um ali na frente da Zara, eu respondo. Então tem algumas complicações. E tem a famosa seletividade, né, do nosso direito penal, do processo penal, porque vai chegar aquele investigado pobre, preto, né, com um defensor em começo de carreira, e aí o critério é chega aquele bambambam conhecido, com advogado que custa caro, que escreve livro, que faz palestra, e o entendimento é outro, né? Então também isso é mais uma forma de afirmar essa seletividade penal, colocando mais filtros para impedir essa negociação e para que, de uma forma ou de outra, seja judicializada aí o conflito e vá para o judiciário. E detalhe, né? Depois é o advogado que é responsável pelo excesso de processo, pela demora dos processos, e nesse caso, todos esses filtros e essas condições são para que MP e juiz decidam realmente se o caso é ou não de acordo, né? E o que seria para ser uma relação de igualdade, um acordo verdadeiramente falando consensual, vai ficando desequilibrado e a gente vai mantendo a estrutura como ela sempre foi. Marcelo, é um pouco daquilo que eu falei no começo. Você precisa entender, todos, qual é a essência jurídica, né, do acordo de não persecução penal. É fazer com que o sistema penal se ocupe tão somente daquilo que realmente é necessário, daquilo que é grave. Nós tivemos um problema que eles jogaram a pena mínima para 4 anos, que você pega mais de 70% da legislação, né? Então você não está mais trabalhando. Mas tudo bem. O que não dá é para o Ministério Público e o juiz entenderem que eles estão ali para combater o crime e começar a querer processar e apenar tudo. Ah, porque isso aqui não vai acabar com a impunidade. E isso pode pensar o delegado de polícia, o promotor já não pode mais pensar assim, e o juiz nunca pôde pensar assim. O juiz não está lá para combater a criminalidade, o juiz está para aplicar a lei dentro dos conformes, conforme a Constituição. Então, isso não é mais critério, mas infelizmente esse ainda é o critério de acabar com a corrupção, com a criminalidade. Mas outra questão, Marcelo, que é interessante que a doutrina ainda não está explorando ela e quase ninguém fala, é a questão da possibilidade do acordo de não persecução penal na ação penal privada. Muita gente não fala, pouquíssimos falam bem pouco. Um dos que fala pouco a respeito e defende é Auri Lopes Júnior. Já o Badaró, ele já entende que não. Eu
não consegui ainda, de uma maneira técnica, Marcelo, me debruçar aqui ainda sobre essa questão, mas assim, dentro da essência do Instituto, ora, se o Instituto serve para que o Estado, para que o sistema penal não se ocupe de besteiras, então se serve para um, tem que servir para o outro. O Badaroli fala, pô, não serve o acordo de não persecução penal não serve ali para ação penal privada, porque a própria ação penal privada tem institutos para que você se resolva a questão de uma maneira consensual. Mas o fato é que o próprio Auri Lopes Júnior fala, ó, não existe na lei qualquer vedação legal. E eu vou na dele. Levando-se em conta que não existe vedação legal e levando-se em conta que a essência é você racionalizar a máquina estatal, eu acho que é cabível. O que você acha? Eu entendo também isso, até porque o ANPP ele é para você agir na fase pré-processual, né? Então é anterior também a uma queixa-crime, de maneira realmente a deixar que o poder público foque naqueles delitos que mais ofendem a sociedade como um todo. Então, tem crimes aí que são considerados mais graves do que os crimes de ação penal privada e que se permite o acordo. Então, é um contrassenso não priorizar esse instituto nos casos de ação penal privada. Uma dúvida também que se surge tá, então é permitido nesses casos. E qual a participação da vítima, então? Deve a vítima concordar? Deve a vítima participar da audiência? Deve a vítima ser intimada? Esse é um outro problema, né? Que é posterior. Então, eu admito que, sim, tem que se aplicar ao acordo também a ação penal privada. Mas e a vítima? Qual que é a participação dela? Ela pode dizer que não concorda, que o dano não foi reparado à medida que ela gostaria? Isso vai influenciar ou não? Então, um artigo só que trata do ANPP no Código de Processo Penal, e são inúmeras as dificuldades que vão se apresentando aí ao longo da prática, né? E até mesmo a doutrina, por mais que se debruce sobre o assunto, não consegue chegar a uma conclusão. E eu, como você, penso isso. Eu acho que tem sim que se aplicar, e ainda que a ação penal privada tenha seus próprios caminhos aí para solucionar essa lide, o ANPP é para evitar até mesmo a queixa-crime, né? É para se agir antes da queixa-crime. Então, é justamente para evitar a judicialização, para que o poder público, o Ministério Público, magistratura, possa focar naquilo que realmente incomoda a sociedade. Não me parece muito lógico, né, Marcelo, o Estado ali não se importar mais com ações penais de furto e, ao mesmo tempo, permitir ações penais de difamação. O que nós sabemos é que, em ação penal privada, o Ministério Público tem que estar presente em todos os atos, né? Isso sabemos. Nós sabemos também, Marcelo, que ele atua como fiscal da lei. E se a lei fala do acordo de não persecução penal, então deverá ocorrer ali, na fase de conciliação, estando presentes os envolvidos com o Ministério Público, que ele chegue ali e venha trabalhar este acordo com o investigado ali naquela situação, as condições, uma reparação de dano ali, e coloque o ponto final ali. Eu acho que ele pode sentar ali, impor alguma condição, negociar uma condição, uma reparação do dano ali, e põe, porque a essência qual é? É fazer com que o Estado, que o sistema processual não perca tempo com essas, não vou falar besteiras, mas com essas coisas de pequena monta. Então, com certas adaptações, eu acho que é devido. É contrassenso, né? Você segurar a ação penal pública de coisas bobas e liberar de ação penal privada. Mas vamos ver também como que a jurisprudência vai se comportar nesse sentido, porque eu também ainda não sei. Questão também interessante, né, Marcelo, que nós conversamos semana passada, é outra que também ninguém está falando. Agora, em razão do acordo de não persecução penal, como vai se comportar o inquérito policial, né? Porque não adianta saber lá, a delegacia recebe lá uma comunicação do estelionato, faz aquela investigação a fundo, quebra de sigilo, tal, chega lá, manda para o promotor de justiça, vamos fazer um acordo aqui. Ou seja, vai se economizar ali tempo, dinheiro,
lá na frente com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, mas a polícia ainda vai continuar ali perdendo tempo com coisas de gravidade duvidosa. Então, nós fizemos uma live lá, né, pela jurisprudência comentada ali com o Dr. Gabriel Sandrone e o Dr. Rafael Francisco de Moraes, que é professor da academia, e ele falou conosco, né, que já existe ali uma reestruturação do inquérito policial, né, na academia de polícia, em razão do acordo de não persecução penal. Alguma coisa mais ou menos numa declaração de boas intenções, eu não sei se foi esse o termo que ele utilizou, né, de boas intenções daquele investigado. Ele não entrou em maiores pormenores, mas eu acho que deu a entender que pode ser até que lá na frente tenhamos ali uma mesma situação, né, Marcelo, da colaboração premiada, que seja realizado esses acordos já na fase policial, mata e já manda ali para o Ministério Público. Eu acho que é uma possibilidade ali considerável. O que você acha? Sim, eu acho que até nessa live aí que a gente conversou, ficou no ar, né, a sensação de que já se discute, pelo menos dentro da polícia, da própria autoridade policial ofertar um acordo que depois aí seria encaminhado ao MP, mas que já a própria autoridade faria toda a preparação, né, as condições, já enquanto ainda perdurar na lei a necessidade da confissão, já colheria a confissão, já colocaria no papel e seria interessante no sentido de que realmente a polícia, a gente sabe que ela não tem a estrutura necessária para se dedicar aos crimes mais relevantes, né? A gente sabe que uma investigação, pelo menos aqui em Sorocaba, de um crime de homicídio, não encerra em menos de um ano, né? E nisso aí vai tendo prisão preventiva, a gente vai ficando presa sem ser julgada, falta condição, falta equipamento para uma perícia, o delegado no interior, começo de carreira, ele acaba pegando 5, 6 distritos aí em cidades diferentes para ele administrar ao mesmo tempo. Então, com certeza, reduzindo também o trabalho policial nesses crimes que são, né, de menor influência e menos prejudiciais, poderiam focar naqueles crimes que realmente interessam à sociedade que sejam resolvidos, né? Mas a lei nem menciona nada em termos de atuação em inquérito, de atuação da autoridade policial. Então ainda está muito no campo aí das ideias, no campo da discussão doutrinária, e se fosse eu creio que seria interessante, pelo menos no momento atual de que temos muito crime acontecendo e pouca estrutura para a polícia, o que acaba até prejudicando também o trabalho nosso, defesa, que às vezes temos que atuar em processos aí com perícias mal feitas, com oitivas mal colhidas, porque a polícia não tem, né, porque a gente sempre quer também achar que a polícia atua de má vontade, ou que o policial é corrupto, mas na verdade a gente que está nesse dia a dia, a gente sabe que falta estrutura, né? Que na maioria das vezes, sim, a polícia tem intenção de resolver aquele caso, mas por falta de estrutura acaba fazendo um trabalho precário. Então seria realmente interessante, mas se nem o que está previsto na lei a gente consegue saber como vai ser aplicado, qual vai ser o caminho, pensar agora, nesse momento, na atuação do delegado de polícia para ofertar um acordo, ou para pelo menos preparar um acordo, eu acho que ainda a gente está um pouco distante dessa realidade. Também acho, mas parece que existe uma luz no final do túnel, né, Marcelo? E eu acho que agora, para finalizar a nossa conversa, talvez o assunto mais interessante, talvez, e mais premente aqui de resolução, que é a retroatividade, né? Juntamente com a questão da confissão, o STF vai ter que se decidir ali e temos duas correntes. Mas, Marcelo, acho que nós temos ali 2 minutos. Será que vai cair? Aqui, para mim, ainda não apareceu o aviso. Eu acho que ele avisa com uns 5 minutos de antecedência, se eu não estiver enganado. Tá, então acho que dá para arriscar. O que você acha, Marcelo? Qual que é a sua opinião a respeito da retroatividade? Eu não sei, acho que compete fazermos uma introdução aqui para os colegas para tentar entender como se situa, né? Quando entrou em vigência a lei anticrime, muitos processos já estavam em trâmite. E a questão é a seguinte: esses processos que estavam em trâmite, cabe ou não acordo de não persecução penal? Salvo engano, ele entrou em 24 de janeiro, a lei de
a lei anticrime entrou, acho que 24 de janeiro, salvo engano. Então, tem aquela questão, uma vez oferecida a denúncia, pode ainda ter a incidência retroativa do acordo de não persecução penal, porque a margem ali é o oferecimento da denúncia. Então, a questão que o STF vai ali enfrentar é essa aqui. Cabe ação de não persecução penal naqueles crimes em que a instrução criminal já se iniciou, ou seja, em que a denúncia já fora oferecida e recebida? O que você acha, Marcelo? Eu creio que sim. Acho que se ainda não houve o trânsito em julgado, tem que valer o caráter, né, do direito penal, o caráter do direito material, da possibilidade de retroagir a lei mais benéfica ao réu. Então, não tendo o trânsito julgado, eu acho que sim, é viável. Vai diminuir bastante o número de processos, que é uma das intenções, né, desse instituto. Agora, como você disse, está no STF, tem corrente que diz que por ser um acordo que se refere à fase pré-processual só pode ser anterior à denúncia, essa corrente da qual o Barroso, surpreendentemente, né, ele defende, e que, segundo ele, também traria um colapso no sistema se depois da denúncia todos os processos de andamento começassem a se rever. Mas, nesse sentido, o MPF é tranquilo, o MPF está já aplicando até mesmo em processos em andamento, isso é um bom sinal para nós, defensores. E do outro lado tem o Gilmar Mendes, que entende que também, né, nesse sentido, de que é aplicável sim, desde que não haja o trânsito julgado. Então, para mim, tem que aplicar, não vejo problema nenhum. É uma norma de natureza híbrida, né, natureza processual e penal, mas eu entendo que esse aspecto aí do direito penal, do direito material, tem que prevalecer nesse caso, então tem que se retroagir o princípio aí da aplicação da lei no tempo, conforme o Código de Direito Penal. Marcelo, eu concordo com você, vou falar um pouco mais. Existem duas correntes, em tese, existem mais que duas, tá? Mas vamos falar das principais. Uma é do quinta turma do STJ, que fala, uma vez oferecida a denúncia, não retroage mais, e a outra que é da sexta turma do STJ, que fala que é uma norma híbrida, né? Você tem uma parte penal e outra processual penal, então retroage. Bom, vamos lá. A quinta turma, talvez, ela tenha ali como justificativa, fundamentação, o artigo 2, né? O artigo 2º do CPP, que fala ali do ato jurídico ali realizável, que é o tempus rege acto, né? Pô, você entrou no meio da instrução criminal, a instrução criminal já se iniciou, então não dá para aplicar. Artigo 2º. Respeita-se aquilo que já foi realizado. Nesse sentido, essa corrente ela está correta. Tá? Se essa for a justificativa, está correta, não está errado. Mas aí eu pergunto para você, novamente, né, Marcelo, qual que é a essência jurídica do Instituto? A essência jurídica do Instituto não é desafogar o judiciário, não é você se utilizar do sistema penal para coisas mais interessantes e a lei fala que aquele crime não interessa mais, por que eu vou insistir naquilo que não interessa mais? Ah, porque eu tenho que combater o crime. Não, você não tem mais que combater o crime. Seja realizado aquilo ali. Ótimo. Só que aí, Marcelo, vou te lembrar. Imagine aquela pessoa que estava respondendo um processo por furto qualificado e a sentença lá na frente do juiz entendeu que era furto simples. Por exemplo, uma tentativa de furto simples. Pela súmula 337 do STJ, desclassificado na sentença, acusação para uma que caiba suspensão condicional do processo, pode-se aplicar a suspensão condicional do processo de maneira retroativa. Ora, se eu posso fazer isso com a suspensão condicional do processo, por que eu não posso fazer isso com um acordo de não persecução penal? Por que eu não posso aplicá-lo de maneira retroativa? Se a finalidade praticamente é a mesma, a despenalização. Essa é uma questão. Tem uma outra, Marcelo, que passa também batido, ela não é uma das justificativas mais fortes, é minha. Talvez acho que eu errei em algum lugar, com o tempo virar. É o acordo de não persecução civil, que está previsto ali também pela lei anticrime, ali na improbidade administrativa, que fala que a qualquer momento ali, as partes ali no processo ali de improbidade podem fazer um acordo de não persecução civil.
Ora, se a qualquer momento pode fazer um acordo de não persecução civil, por que eu não posso ali a qualquer momento, eventualmente, fazer um acordo de não persecução penal? Não estou falando que eu vou fazer a qualquer momento, mas sim aplicar de maneira retroativa. Vamos trazer esse exemplo aqui da pelo acordo de não persecução civil para o caso concreto. Marcelo, imagine um funcionário público ali que foi acusado de alguma questão ilícita administrativa, ele provavelmente respondeu um processo administrativo, está respondendo uma improbidade e, ao mesmo tempo, está respondendo também uma ação penal. Ali, o que acontece? Por alguma razão, o Ministério Público chega e fala, pô, vamos fazer aqui um acordo de não persecução civil. Pô, a gente acaba com o problema aqui, desde que preenchidos os requisitos. Pô, beleza. Aí parece que vai ficar uma coisa incongruente, porque ele vai lá, faz um acordo na esfera civil, mas o penal continua correndo. Aí começou a existir a tal da discussão, pô, mas será que o civil vai fazer efeito no penal? Como que vai ficar essa questão? Não vou entrar em maior detalhes, tá? Eu também não vou considerar aqui, Marcelo, porque também tem aqui uma questão forte de discussão a respeito da aplicação dessa novidade legislativa do artigo 17, porque ela foi vedada. Mas tem gente que entende que é possível aplicá-la, o acordo de não persecução civil. Enfim, eu já peguei um acordo, eu não me lembro de que comarca que era. O Ministério Público, na mesma tacada, ele fez um acordo de não persecução civil e um acordo de não persecução penal, e com a instrução já iniciada, tá? Porque foi após o oferecimento da denúncia. Ou seja, por equiparação aproximada, eu me utilizaria também aqui da justificativa do acordo de não persecução civil para justificar uma possibilidade de retroatividade, somado com a súmula 337 do STJ e também com a essência jurídica do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Essa seria a minha opinião a respeito da possibilidade da retroatividade. Enfim, Marcelo, acho que conversamos em uma hora bastante coisa interessante que com certeza ainda os tribunais ainda vão se debruçar. Eu, sinceramente, eu não tenho muita esperança do que vem do STF. Do STJ, eu acho que vem alguma coisa bacana, Tribunal de Justiça, também Justiça Federal também. Agora, em relação ao STF, não. Marcelo, eu não gosto do Instituto da maneira a qual está no artigo 28A. Eu acho que o nosso direito ele não está pronto para receber esse Instituto como ele está. Muita coisa também dos outros institutos também, parece que falta alguma coisa. Essa coisa nós podemos classificá-la como uma teoria geral do direito negocial que nós não temos. Nós estamos importando muitas coisas do common law e colocando aqui na nossa legislação e não dá liga. Enfim, não gosto, mas espero que com o tempo, eu acho que os tribunais, eles talvez vamos ter esperança, não sei quando, para que eles venham aqui tentar ajustar essas previsões à nossa Constituição Federal. Eu concordo. Eu acho que da maneira que está não é realmente o ideal. Foi feito meio de afogadilho, juntando aí um monte de lei que tinha intenções diferentes para ser mais punitivo, e no mesmo pacote vem aí esse instituto, né, que é para evitar a judicialização e a penalização. Então aí você já vê as incongruências. Mas eu quero acreditar que as cortes superiores aí, levando em conta os princípios, né, que levaram à criação desse instituto, vão tomar as decisões corretas, que são sempre aquelas que a gente, defensor, espera, né? O nosso tempo agora realmente está se acabando. A gente só conseguiu tocar um pouco nos assuntos para até mesmo incentivar aí nossos colegas a pesquisarem mais, a discutirem, e quando tiverem casos concretos também levarem essas discussões adiante, né, nos tribunais, que não aceitem tudo e que o que não concordem não seja bom para o cliente realmente lutem e discutam, que só assim que esse instituto vai se aperfeiçoar e que a advocacia cresce, né? Gostaria muito de te agradecer, doutor Henrique, mais uma parceria entre as subseções de Sorocaba e Cotia, que a gente possa fazer mais aí atividades de caráter cultural, especialmente entre as duas subseções. Gostaria também de lembrar a todos aqui que na semana que vem, também na terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h,
pelo Facebook da OAB Sorocaba, nós temos uma live sobre a violência doméstica e o isolamento aí decorrente da pandemia, com a doutora Silvia Cursino, que é coordenadora da Comissão de Direito Penal e Processo Penal aí da OAB de Cotia. E essa live será também em parceria com a Comissão da Advocacia, da Mulher Advogada aqui da subseção de Sorocaba. Então, mais uma vez, aí a subseção de Cotia, parceira da subseção de Sorocaba. E deixo aí para o doutor Henrique, então, fazer as considerações finais, agradecimentos, que entenda aí necessário. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo convite, ali, pela disponibilidade do seu tempo, pela disponibilidade aqui no Instagram da OAB Sorocaba. Deixo aqui as minhas considerações para toda a diretoria, para a presidência, doutor Márcio Leme. Deixo aqui a minha consideração aqui para a sua comissão também. Estamos aqui formando uma parceria muito bacana, Cotia com Sorocaba, muito proveitosa. Eu acho que nós, advogados, precisamos nos unir. Sempre que eu tenho essa possibilidade, eu tenho falado isso. Vamos nos unir. É o momento, né? E tenho aqui a agradecer o convite. E vamos tocando. Eu tinha alguma coisa a mais para falar, mas fugiu da cabeça, Marcelo. Eu deixo aqui também o meu agradecimento para todos os live espectadores que estiveram hoje conosco aqui. E não percam a próxima live com a doutora Silvia também, que entende muito de violência doméstica. Enfim, é isso, doutor Marcelo. Um grande abraço para você e todos os nossos live espectadores e até um próximo encontro. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado a todos que nos acompanharam. E a gente se vê, então, nessa live da semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite.